Bom, vamos lá, né? Nossa segunda aula hoje, iniciando os trabalhos. Hoje a gente vai falar de muita coisa, então é importante que vocês anotem, peguem seus cadernos, blocos, celulares, enfim. Hoje a gente vai iniciar nossos trabalhos, né? A aula passada foi um momento de apresentação da gente, de entender um pouco o conceito de projeto, iniciamos os disparadores para criar essas provocações e reflexões em relação a nossos projetos especulativos ou que a gente vai desenvolver dentro do projeto, dentro do curso, no caso. E aí o processo de iniciação do nosso projeto, ele requer alguns cuidados, né? E aí se apresenta para a gente três figuras que são diretamente desenvolvidas dentro do projeto, que é a figura do patrocinador ou desse edital estatal, privado que a gente está participando, pleiteando lá nossa vaga com nossa proposta, o gerente do projeto, que seriam vocês aqui, né? Então, se capacitando para serem novos agentes culturais negros, e a equipe básica do projeto que vai botar a mão na massa, né? Para conseguir fazer todos os processos de execução e finalização do projeto. E aí eu quero que vocês memorizem, anotem esses tópicos, né? Agora a gente vai começar a trabalhar com tópicos daquela grande ideia do que era projeto, e eu quero que vocês façam rascunho de vocês a partir, pensando nessa estrutura de título do projeto, resumo, introdução, descrição do projeto, objetivo, justificativa, cronograma básico, estimativa de custos, necessidade de recursos e os suportes, funções a serem desempenhadas no projeto. Mas como eu vou saber disso tudo? Hoje nossa aula é para falar sobre esses tópicos e para depois vocês já conseguirem ir experimentando, né, nesse primeiro exercício de rascunho. E primeiramente eu quero falar de... Eu vou mandar depois, Karina, tá bom? Eu sempre vou mandar no final o PDF, e aí é tranquilo. Essa informação é ouro, então eu vou jogar para vocês. Então a gente vai começar a falar de dinheiro, né? Que é uma coisa que a gente gosta muito, acho que vai ficar milionário com o projeto, mas não, nunca acontece isso, né? Eu tive lá um projeto de 100 mil reais, acho que, uau, vou comprar uma casa, investir em um carro. Já falo para vocês que é um pouco difícil enriquecer. Mas você faz uns projetos legais, assim. Então, todo projeto necessita de um montante de dinheiro, né? É importante que o mesmo seja bem distribuído. Então, você vai pegar esse dinheiro e vai pensar ele em como você vai utilizar ele na pré-produção, na produção e pós-produção. É tranquilo esses três itens, né? Se entender. Se não for, eu consigo desenvolver durante a aula. E aí, esse mano aqui, ele vai falar que o orçamento deve garantir a distribuição dos custos do projeto de maneira lógica e de fácil acesso. A determinação do custo total do projeto e possíveis alterações. Possíveis alterações, o que acontece? Algumas vezes a gente manda um projeto lindo, lá redondinho, tudo vai ser possível. E aí você é aprovado, comemora, vamos beber, não sei o quê. Agora tem que beber em casa, né? Por causa enfim, do rolê que a gente está passando de pandemia. E aí, passa um tempo, você recebe um e-mail do patrocinador, do edital, falando para você readequar o seu projeto, os valores. Então, aí você já tem que prever essa possível alteração dentro dos seus itens, lá do seu orçamento, que também vou mostrar hoje um tipo de orçamento que eu fiz com um projeto, um edital X aí. E a possibilidade de um efetivo controle sobre os custos em todas as etapas. Então, é importante esse monitoramento de todos os custos, entradas e saídas. Aí entra a figura do contador, você vai mandar todas essas questões
para ele criar lá dentro do trabalho dele de contabilidade todas as documentações corretas para você depois não ficar inadimplente por 5 anos dentro do Estado, porque você não comprovou direito seu dinheiro, o dinheiro que foi investido no projeto, né? E a real transformação de valores em recursos necessários ao projeto. Como eu disse, né? Nunca ache que seu projeto tem muito dinheiro, ou nunca ache que tem pouco dinheiro, né? Nunca subestima ou superestima esse teu recurso. Ele tem que ser um recurso certeiro. E ele tem que se transformar nos recursos necessários para o seu projeto. Não adianta você querer pensar num valor X e fazer um valor bem pensado, organizado, que vai dar certo para executar. Em outros itens desse orçamento, você não trabalhar e pensar, estudar, enfim, esse valor. É importante observar que quanto mais detalhados e acompanhados forem os recursos, mais chances de ser efetivado o projeto dentro do orçamento e, por consequência, dando o retorno esperado. O que eu quero dizer com isso? Dentro do orçamento, a gente vai definir itens, né? Que a gente vai distribuir, né? Esse valor. E aí a gente tem que ser muito pontual aos itens e nunca deixar ele de maneira ampla. Eu posso explicar isso. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Então, é importante que vocês sejam sempre pontuais e objetivos quanto às funcionalidades, o que realmente você precisa e os respectivos valores que está dentro de alguma margem, de algum piso. Né? Quando a gente trabalha com profissionais da área, é importante a gente respeitar os pisos salariais, os pisos de cachê, prolabore, porque aí você comprova para o avaliador do seu projeto que existe uma viabilidade, uma ótima viabilidade financeira para que ocorra perfeitamente o projeto. Né? Tudo bem até aqui? E aqui eu quero mostrar um exemplo de um projeto. Vocês podem ver que a internet é lenta. E eu sinto, né, no primeiro dia de apresentação, enquanto nós vamos falando aqui, ficou muito evidente essa questão do orçamento para todos, né? Que é uma parte muito dificultosa. Talvez porque a gente viaja muito. Eu acredito nessa relação. Aí eu vou mostrar aqui o projeto de circulação de um espetáculo meu chamado Pretume, solo cênico musical. Eu fiz para editar o Rumos Cultural, que até hoje não saiu o resultado. Veio a pandemia, a gente até hoje eu nem sei se eu fui contemplado. Acontece, né? E aí, só para vocês entenderem a estrutura, mais ou menos, de um projeto cultural. Eu podia já ter deixado aberto, né, gente? Eu também vou melhorar minhas aulas, prometo. Show! E é o que eu falei, né, dos itens. O projeto sempre começa com a descrição das atividades que você quer trabalhar. Nesse caso aqui, a gente está falando de um espetáculo de teatro, pensando nesse espaço cênico musical. Então, envolve questões de técnica, né? Questões técnicas de som, de audiovisual. Então, aqui eu precisava de uma gravação e edição de vídeos. E aí eu fui lá na produtora, fiz um orçamento, né? A unidade. Unidades existem vários tipos, né? Nesse caso aqui é uma prestação de serviço. A gente está falando de contratação de uma outra empresa, né? Então fui lá e falei, me dá um orçamento.
E aí é um serviço que ela vai prestar para mim na quantidade de uma vez e o valor unitário e o total dessa linha, né? De 2.500. Esse é um estilo de orçamento, tá? Acontece que existem editais que você preenche o orçamento já dentro da plataforma e no estilo e layout deles. Aqui o Itaú, ele me deu esse modelo e aí eu consegui fluir o que eu precisava. E a gravação de trilha musical, tudo bem pensado, né? Aluguel de espaço, a unidade já muda aqui, é mês, né? Então eu vou precisar de 3 meses. Qual o valor desse aluguel desse espaço? E aqui a gente está falando de pré-produção e preparação. Então isso é antes da execução do seu projeto, né? E aqui é a produção e execução, onde aparece já a equipe, uma equipe maior, né? Que vai trabalhar de fato no seu projeto. E aí, no caso, como é teatro, aparece a figura do cenógrafo, do ator, do músico, a produtora executiva, esse executivo é que vai trabalhar com essa relação de dinheiro, de, de pesquisar esses prestadores de serviço, as empresas, montagem de luz, montagem de som, design gráfico, e aí todos são meses, né? Eles vão trabalhar dentro do meu projeto na unidade de mês. E aí eu boto questão de lanche, que aí é uma diária, né? E esse projeto ele prevê, vou para Campinas, gente, Campinas aí, se passar, vocês poderão me assistir em Campinas. Que legal. BH também tem gente, eu acho. E aí eu estou pensando nessa hospedagem, na diária, né? Então eu entro nos sites de viagens, passagens aéreas, né? Diária, unidade por pessoa, né? E aí, locação de som, microfone. Eu vou falar um pouco sobre locação e aquisição, são coisas bem diferentes. E a gente sempre tem que atentar dentro do edital, o que pode e o que não pode. Nesse caso desse edital, eu acho que ele ficava evidente. Tem editais que negligenciam essa questão. Mas, por exemplo, o PROAC, ele, que é um edital do Estado de São Paulo, da Secretaria de Cultura do Estado, ele proíbe, no tempo que eu fiz lá em 2016, a aquisição, a compra para mim de equipamentos. Então, você sempre tem que ficar ligado nisso. Então, aqui é locação. Eu vou locar de uma empresa, pensar numa empresa, num prestador de serviço que tem esses equipamentos que eu preciso e eu vou fazer essa locação, que vai ter nota fiscal do serviço. Então, eu vou conseguir comprovar é, o que foi feito, né? Também aparece verba, também uma unidade. Seria material para cenário. E aí, de fato, tem que comprar. Não posso alugar material para cenário, né? E não faz sentido alguém ter um cenário que eu já está na minha cabeça e eu consigo alugar. Eu preciso dessa verba para se comprar esse projeto. E aí, tu vai vendo, já chegou em R$ 55.000. E a gente acha que vai ficar rico, né? E a gente ainda está na questão de produção e execução do projeto. E a gente vai falar de divulgação, né? E comercialização as formas que você vai utilizar para divulgar o seu projeto. E aí eu penso muito em questões físicas, né? Banner, aquele programa do espetáculo, quando você está lá no foyer, no hall, esperando entrar para o auditório, por exemplo, sempre te entregam aquele programa da peça, onde fala um pouco, explica o projeto, a história do grupo, do coletivo, cartazes, ingressos, o voucher, que aí você pode pensar em espaços, sei lá, você vai numa cidade pensando em teatro, vou apresentar num teatro da cidade. E dentro dessa cidade tem uma universidade que tem curso de teatro. E aí eu vou lá e eu cedo, sei lá, 50 vouchers para a galera poder entrar gratuitamente
do espetáculo. Isso é um tipo de contrapartida. Já dei, já dei um exemplo para vocês. Impulsionamento de mídia digital, que seria as redes sociais, né? Aí aqui, as unidades são diferentes, né? Metragens, mês, quantidades, valores unitários, tá? E aqui a gente vai falar um pouco dos custos administrativos, que está relacionado a esse trabalho de contabilidade, a esse trabalho de pagamentos da equipe, né? Então, aqui eu penso no assessor jurídico para me ajudar nessa relação de contratações, de fazer tudo dentro da maneira legal, né? Para não dar problema. E transferências bancárias, né? Que são bem carinhas. Agora, existem bancos como a Nubank, não estou sendo patrocinado, que tem maneiras gratuitas de você fazer esse tipo de serviço. E aí aqui eu acho legal, nesse formato, que ele dá um resumo do projeto. A pré-produção, preparação, produção, execução, a divulgação e custo de administração. Esse projetinho aqui, desse valor de 66.748,50 centavos. É um projeto pensado, refletido, né? Não coloco aqui, vamos arredondar para 80. Aí, ó, legal. Aí você vai compreendendo, Fernanda aqui levantou, né, que no PROAC não pode incluir taxas bancárias. Então, cada projeto, cada edital, aliás, ele vai ceder e criar suas regras, né? Então, só para vocês compreenderem que existe uma questão lógica. Não pode chegar aqui e falar, vou botar 90 mil, depois eu me viro. Não, vamos arredondar aqui, ó. Não, bota R$ 80, né? Mas tá quebradinho, por que não arredondar tudo? Tudo é pensado. E aí, quando eu falei, quando a gente contrata uma equipe profissional, é importante a gente ter uma média, uma margem, um piso salarial, né? Eu trouxe essa tabela aqui do SATED de Pernambuco, que é o Sindicato dos Artistas Técnicos. É um sindicato que cuida e monitora, né, os serviços artísticos dentro do Brasil. E aqui ele cria já uns pisos salariais, né? Nada pode ser abaixo que isso. E aí é legal quando você está pensando em contratar, por exemplo, os profissionais de teatro, você tem uma ideia, né? Vou dar um zoom aqui para você ver. Ok? Dá para ver? Por exemplo, eu quero, dentro do meu projeto, vai rolar várias oficinas. E eu vou precisar de professores de teatro. Aí você já tem uma ideia da diária dessa pessoa. Teatro alternativo, tem a tabela. Isso aí você acha muito fácil. Plano de luz? Plano de luz é como se fosse um rider técnico. Quando a gente pensa no teatro, o nosso espetáculo, a gente tem que pensar na estruturação para o palco, né? Então, quando você vai apresentar dentro do teatro, o teatro já tem um mapa daquele espaço. O que tem de luz, o que tem de metragem de espaço, para você casar com o seu rider técnico, o seu mapa de som, de luz, quando tem questões de música, né? Para casar esses mapas e ver se é possível e se o espaço suporta todas as suas questões técnicas, né? E muitas vezes a gente tem que se adequar. Respondido, Karina? Alguém está com o mic aí ligado? Se puder mutar aí. E aqui tem todos os valores, gente. Eu acho muito legal, assim, de a gente respeitar essas pessoas, né? São profissionais como a gente, de não subestimar o trabalho, estar sempre dentro
né, dessa questão jurídica. Estou passando aqui só para vocês dar uma olhadinha. Na dança, esse aqui é muito específico. Questões do audiovisual, televisão, vídeo. Certo, gente? Isso aqui é um arquivo gigantesco. É muito fácil você colocar tabela de piso. Posso compartilhar, mas também é muito. Esse aqui é um modelo, tá? Lá do satélite de Pernambuco. Mas acontece que existem outros modelos. No Rio de Janeiro também, do satélite do Rio. Eles têm um formato de site, mas eu compartilho sim para vocês. Então fica evidente essa relação, como é importante a gente detalhar todos os nossos recursos, pensando nesse avaliador, que a gente tem que comprovar para ele que a gente não está superestimando o nosso projeto e que o dinheiro realmente vai ser voltado para as ações. E aí, uma coisa que também acontece são as análises que a gente tem que ter dos riscos que o nosso projeto pode sofrer durante sua longa, oculta trajetória, né? Então a gente tem que estar preparado para solucionar esses possíveis riscos, né? Nem sempre acontece, mas a gente tem que estar bem espertos, né? Que podem ser questões da natureza, questões tecnológicas, questões de gerenciamento, questões de contrato. E aí eu vou trazer alguns exemplos de riscos que podem ocorrer dentro do seu projeto a partir das áreas de execução. Vou abrir aqui. Né? Estrutura analítica de riscos. Eu achei bem legal esse arquivo. Vou dar bem zoom aqui para vocês conseguirem. Contratuais que podem acontecer: falta de pagamento, atrasos, estabilidade financeira, fracasso na coordenação que você pensou para essa questão, mudanças, atrasos, mudanças do design, disputa de trabalho, suspensão, rescisão, a experiência do contratado, execução, a incerteza dos equipamentos que você pensou e são necessários para o seu projeto acontecer, né? Se ele está disponível, se é bom, se ele cumpre o desempenho correto do que você precisa, as incertezas do material, a disponibilidade, como você vai guardar isso, como vai proteger, se é de boa qualidade para o que você precisa, atraso na liberação do trabalho, incertezas dentro dos recursos humanos. Vamos aqui, é muito problema, hein? Gerencial, corporativo, a estabilidade de organização, financeiro, o fluxo de caixa, produtividade, né? Falhas na comunicação, isso aqui é muito. Acho que eu vou falar todas as aulas dessa relação, né? De como você tem que ser um gerente de projetos competente e comunicativo. E aí entra essa relação de você sempre estar no controle e ciente dessas mudanças. E a partir disso você deve comunicar com todas as pessoas, né? Com toda a sua equipe. Nunca guardar para si e depois resolver, isso é um problema. E ambientes externos, que acontece quando a gente quer fazer um festival na praça, uma feira Black Money, afrocentrada, e aí pode chover, é um desastre. Ou uma desordem pública, sei lá, você está fazendo um evento, chega a polícia, né? Principalmente quando a gente fala da questão que é um evento só de pessoas pretas, então rola esse racismo estrutural do espaço, né? Até que ponto a gente pode ocupar esse espaço
mesmo tendo autorização da prefeitura. Aconteceu lá uma experiência em Santos, a gente tem uma praça chamada Praça dos Andradas, que é de frente ao Teatro Guarani. E lá existia, foi feito um evento super independente dos artistas mesmo, do movimento do Teatro da Baixada Santista, que era um eventão de rua mesmo, todo mundo curtindo, se divertindo. E talvez a demanda da polícia era pequena, o que a prefeitura pensou? Vamos cortar a luz de toda a área da praça. Então não tinha som, não tinha iluminação, então acabou com o seu evento. Então esse é uma análise de risco que a gente pode também prever nos nossos projetos, por pensar que são projetos transgressores. Também sinto saudades. Era muito boa essa época, de como pensar essas articulações, né? Independentes e nessa criação de rede. Então é importante a gente estar, é impossível, né, estar preparados para tudo, mas entender também o que nosso projeto tensiona, a questão da Gabi lá do Cine, como tensiona poder dentro desses espaços. Então a gente tem que prever a chegada da polícia, e quem vai conversar com essa pessoa, com os policiais, qual que vai ser a maneira, vocês vão ser muito coercitivos, já chega batendo. Então é muito importante a gente refletir e já ter dentro da nossa equipe esse cordão de segurança, né? Quando a gente quer fazer eventos no espaço da rua, isso pode ser espaços internos também, tá, gente? Mas principalmente em espaços da rua, como o evento Som de Preto, né? Que gera uma movimentação da galera. Pois é, Karina. É isso, né, a gente? Adia, cancela. Como é que a gente trabalha com essas tensões, né? Imagina, você teve todo o recurso financeiro para fazer aquele evento na praça e a prefeitura vai lá e corta toda a luz. E aí você já pagou a equipe, já pagou a locação dos equipamentos. Aí você não pode cancelar ou reagendar, porque pode rolar multa pensando em contratos. Por isso que é legal ter um assessor jurídico para ele já prever todas essas questões de análise de riscos do seu projeto. E aí o que a gente faz, né? É uma questão. É muita coisa para pensar. De organizacionais, tá aí, né? São esses exemplos de processos, né? Governança e políticas corporativas. Pode acabar que entra nessa questão, né? Desse gerenciamento, desse grande monitoramento. Não sei, Jéssica, o que é isso? A gente pode pesquisar juntos. Então, é um modelo bem amplo de projeto, né? Então, às vezes, esse modelo não está tão ligado à questão de projeto cultural, mas aí a gente pode recolher algumas questões que, que batem, né? Que criam confluências. E aí tem coisas muito específicas, como esse termo, que aparece muito em gestão, né? Tem muitos termos em inglês, que às vezes não se encaixa no que a gente está querendo conversar agora. Então, a gente tem que analisar os riscos do nosso projeto, do mais perfeito que seja, né? A gente tem que pensar que pode dar muito errado por diversas naturezas. E aí a gente tem que pensar agora na execução do nosso projeto. Ótimo. Vamos ler aqui o que é. Perfeito. Perfeito. Talvez isso não se encaixe muito no nosso caso. Ou até se encaixe, né? Tem um real, se tem um real, a gente junta e consegue fazer alguma coisa, né? A fusão desses valores.
Vamos falar então de executando o projeto, né? Como tornar isso real. E aí o Menezes vai dar um alerta, né? Para a importância de alguns processos que podem auxiliar nesse momento, né? Que é tão crucial para o sucesso das nossas ações, do nosso projeto. E ele vai enumerar 6 processos, que o primeiro é a verificação, né, do nosso escopo. O gerente de projetos está sempre acompanhando, né? Todo o processo já concebido e como ele está sendo feito, né? Como ele tá sendo executado na prática. Garantia da qualidade do seu projeto, distribuição da informação, né? Essa relação da comunicatividade muito ativa, né? A solicitação dos materiais necessários para o seu projeto, a seleção dos prestadores e fornecedores dos serviços, equipamentos, do que você necessita, né? E já está pensado lá dentro do orçamento do projeto. E a administração dos contratos, né? Pensando na equipe. É muito legal a gente pensar em fazer contratos com a nossa equipe. E ali você já prevê todas essas análises de riscos, prevê já os valores corretos, prevê o tempo de trabalho, para que você possa ter uma garantia que essa pessoa vai executar, né, esse projeto. E se caso ela desista também, dentro do contrato, já prevê isso, que acontece, existe multa, enfim. Todos os envolvidos devem atuar ativamente para que as especificações do produto ou serviço sejam atendidas. Isso significa que o esforço de cada parte irá garantir a qualidade total do projeto. Então, para que isso aconteça, eu dou uma dica: as informações do projeto devem estar sempre disponíveis a todos os envolvidos no tempo que forem necessários, né? Essas informações têm que estar acessíveis. Não adianta eu abrir meu drive particular, deixar tudo lá, e aí acontece alguma eventualidade e precisa daquela informação, e ainda tem que contatar a pessoa que está responsável disso. Então, criem mecanismos, vamos pensar em mecanismos para que centralize todas as informações, mudanças, as ações, movimentações de dinheiro, dos recursos, de equipamentos, para que todos consigam estar a par. Isso tem que estar dentro do seu planejamento do projeto. Você já tem que refletir nessa relação, diálogo, comunicação, né? Difusão das questões que está rolando dentro do seu projeto. E ele vai definir algumas coisinhas, né? A solicitação de material envolve a angariação de todos os recursos materiais necessários para garantir a realização das atividades e a construção do produto proposto no projeto. Isso envolve uma relação de materiais e serviços que precisam ser orçados, né? Precisa estar lá dentro do seu orçamento e analisados com base em requisitos já estabelecidos. É necessário para quê? Eu acho que é legal a gente fazer aquele exercício, né, de elencar tudo que a gente precisa e depois questionar cada item e defender esse item para ver mesmo se tem uma defesa para ele se manter dentro do seu projeto ou são coisas supérfluas, né, que não são necessárias, mas você quer por uma questão X e às vezes nem vai fazer tanta diferença, né? E a seleção dos prestadores de serviço. Ô, Rodrigo, eu vou apresentar e aí vocês podem ir anotando suas questões e aí eu vou abrir e a gente retoma o slide, tá bom? Só porque depois esse material vai ficar gravado e aí não, para não ter tantas interrupções. Mas anota aí que depois a gente conversa das dúvidas, tá bom? E a seleção dos fornecedores e prestadores de serviço, você tem que considerar alguns critérios, né? Que pode ser o preço, às vezes você está dentro de um baixo orçamento, de um microprojeto, e ou capacidade da produção, a competência técnica, a qualidade da assistência, né? Outros parâmetros que você vai criar como critério para contratar essa pessoa. E é importante que se firme um contrato, né? Estabelecendo todos os critérios que você quer que sejam atendidos
por parte desse prestador de serviço ou esse fornecimento de algo para o seu projeto. E a administração de contratos vai garantir, por meio de diversas ações, que todos os critérios afirmados ali, né, firmados, sejam atendidos. Então, eu falo novamente, é importante a gente pensar em todas as análises de riscos quando a gente trabalha com pessoas. A gente tem que entender essas particularidades, né? Podem ocorrer N coisas. Então, dentro desse contrato, você pensar numa política de trabalho aí, né? E as medidas legais para você resolver esses problemas que podem ocorrer, né? E aqui eu vou pensar e refletir. Eu vou mandar um texto depois para vocês que vai falar dessa relação de qual é o papel do produtor. Qual que é o seu papel como agente cultural? O papel do produtor na figura de líder é detectar as necessidades. Você vai vendo que você vai fazer muita coisa aí. Por isso que é bom ter um assistente. E valorizar as habilidades pessoais de forma que haja uma potencialização dos talentos para a execução dos trabalhos programados. Esse papel deve ser exercido não somente na formação de equipe, mas ao longo de todo o processo de execução do seu projeto, né? Porque vão aparecer diversas demandas. Então, como é que você vai lidar com todas elas? Como você vai negociar com as pessoas, as equipes responsáveis das diferentes áreas dentro do seu projeto? Pensa naquela bolha gigante, né, que é o projeto, está lá você como agente, a equipe, os produtores, como é que você... É isso, né? Está dentro dessa grande execução, potencializando esses talentos, né? Para um projeto ficar bom, né? No final. E cabe ao produtor oferecer condições para o desenvolvimento e realização profissional das pessoas juntamente para atingir os objetivos do projeto. É até bonito, né, na teoria, mas é muito difícil lidar com pessoas, né? Pensando nós que a gente somos pessoas pretas, tome cuidado com as pessoas brancas. Porque eu já participei de um projeto aqui em Berlândia, que a pessoa usou todo o meu currículo, que era um projeto de diversas oficinas dentro de um espaço, e ela utilizou todo o meu currículo e de outras pessoas, mas nesse caso eu era o único preto ali, então eu estou focalizando nessa questão, e a gente é contemplado dentro do projeto, o edital contempla o nosso projeto, e ela me retira do projeto. Então, e o projeto vira outra coisa. E toda aquela equipe ela retira também por questões pessoais. Então, o branco é uma galera meio estranha de trabalhar. Então, né, pensa muito bem nessa sua equipe. E aí a gente vai falar de cronograma. E o que, que serve o cronograma, né? Agora a gente vai falar de prazo aí, né? Que é uma coisa que, na primeira experiência, a gente alcança 50% de sucesso. E aí o Sebrae, que é a mãe de todos os microempreendedores brasileiros e pequenas empresas. Depois eu vou falar mais sobre o Sebrae, na aula que eu vou falar sobre a abertura de MEI e como é importante ser MEI e ser produtor cultural. E aí ele vai definir, né? O cronograma é a disposição gráfica do tempo que será gasto na realização de um trabalho ou projeto, de acordo com as atividades a serem cumpridas. Serve para auxiliar no gerenciamento e controle deste trabalho, permitindo de forma rápida a visualização de seu andamento. Então, nada mais é, o cronograma é um desenho gráfico de toda a execução do seu projeto. Então, é algo muito importante, tanto para o avaliador entender o que você vai fazer ao longo desse tempo determinado, né, do começo, meio e fim, e para você também fazer essa monitoria se as atividades estão sendo cumpridas dentro desses espaços de tempo já definidos. E aí alguns questionamentos são naturalmente feitos, né, para você pensar nessa produção do cronograma. Qual a duração das atividades?
Quanto tempo é necessário para se alcançar o final do projeto, produto, serviço? Né? Essa segunda pergunta é para você pensar. Quanto tempo você precisa para esse projeto rolar? E qual é a sequência, a dependência entre as atividades, né? O que você precisa, né? Pensando nessa escala evolutiva, né? Do que você precisa iniciar, até onde você vai, dentro desse tempo já programado, para você alcançar esse produto final, esse objetivo final, o serviço final do seu projeto. E aí, quando você trata de edital, o início do projeto ele é sempre calculado a partir do pagamento parcial ou integral do recurso. Acontece que muitos editais eles pagam parcialmente, ou, né, depois que você passa, você negocia as parcelas e a maneira que você vai receber, ou integralmente, né, que já cai todo o dinheiro dentro da sua conta e dá um pouco de medo, assim, né, que é muito dinheiro e você tem que lembrar de tudo, do orçamento, cronograma, e juntar essas questões. E aí, é importante deixar salientado que, quando acontecem editais, você nunca pode começar antes do projeto, antes de receber. Isso é legal, né? A gente tem que trabalhar e receber. Não pode ficar trabalhando sem saber o dia que você vai receber o seu prolabore, seu cachê, né? E aí eu trago o exemplo do mesmo orçamento que eu mostrei, para o mesmo edital, pensando na circulação desse espetáculo, que é o meu espetáculo chamado Pretune. E aí ele tem um total de 13 meses. Então eu tenho 13 meses para pensar no meu projeto e de como eu vou dividir esse tempo nas atividades. Tá bem pequeno, né, gente? Eu vou tentar abrir aqui. Aí eu começo no cronograma, falo o nome do projeto, deixo lá o total de meses. E aí eu vou fazer as tarefas muito parecido no esquema do orçamento, né? Começando na pré-produção. E aí você vê que alguns itens se repetem, que está lá dentro do orçamento, né? Então eu recebi o dinheiro, aí eu vou pensar aqui na gravação e produção dos vídeos, das vídeos performances que eu preciso. E eu vou necessitar de 3 meses. E aí a gente vai pensando, né? Que na produção, chamada para estudantes, a entrega de vouchers nas escolas, para reservar essas vagas gratuitas. E aí você vai vendo que tem algumas coisas que confluem, né? As cores aqui, ó, dos meses. Muita coisa está fazendo ao mesmo tempo. Porque às vezes são coisas semelhantes, né? Mas é bom sempre especificar. Mesmo que seja no mesmo espaço ou no mesmo tempo, é bom especificar o que você está fazendo. Para não ficar um item muito amplo do cronograma e depois você não saber o que está rolando, o que realmente tem que fazer. Porque isso tem que ser eficaz. O cronograma ele foi feito para ser eficiente dentro do seu trabalho, né? Não só para fazer um desenho figurativo aqui para passar no projeto, depois você fazer outro esquema, né? Então, monitorar o seu cronograma é uma parte importante. E aqui está muito relacionado na divulgação, né? Aqui, ó. E aí eu vou trabalhar no mesmo tempo com essas 3 coisas. Eu não, né? Se eu tenho uma equipe, aí a equipe vai trabalhar com suas devidas funções. E as apresentações, desenvolvimento. E aí, no final, a pós-produção. Aqui, ó, lá no 13º mês e o 12º eu deixo para prestação de contas, né? Todo projeto que a gente recebe, a gente tem a burocracia de prestar a conta do que foi feito, né? Os pagamentos efetuados, as notas fiscais, os documentos, se tiver, tudo que você tiver relacionado à despesa,
dos desembolsos efetuados pelo proponente, né, de acordo com os orçamentos aprovados. Então, essa prestação de conta ela tem que estar em consonância com o que você recebeu, né? Em consonância com os itens, né? Então, pensando lá no orçamento, cada item você vai ter que comprovar de alguma maneira, ou por nota fiscal, ou por comprovante de transferência. Então, cada item é um trabalho a ser feito nessa pós-produção. Você não pode deixar passar nenhum centavo, né? Você tem que comprovar essas questões. Quando o edital define isso. Tem editais que falam, você vai receber como prêmio. Então, nem sempre precisa prestar conta. Mas a minha dica de ouro é que vocês guardem todas as movimentações, todos os documentos que rolaram dentro do seu projeto e guardem isso por 5 anos. Pode acontecer, não sei, é muito raro, dessa fonte pagadora te solicitar dentro desse prazo, para um prazo jurídico de 5 anos. Então, é bom estar a par disso. Dúvidas, vão anotando, depois a gente sana aí. Monitoramento e controle. Estou falando isso já há muito tempo, né? Dificilmente um projeto consegue manter-se fiel ao plano original do início ao fechamento. Porque pode acontecer a análise de riscos, né, que a gente já estudou, e aquilo pode mudar nosso cronograma, enfim, mexer com o nosso orçamento. Portanto, é natural a necessidade de realizar mudanças, exigindo que você lide com ela de forma flexível, sempre comunicando adequadamente os envolvidos, e também dizendo não, né, para algumas solicitações. Então, você é a figura de um presidente ali, né? Você tem que saber fazer o jogo político, organizacional, executivo, para que as coisas aconteçam, né? E para que haja um melhor monitoramento, o projeto tem que ter já esse planejamento, né? Desde o início. Planejamento de pensar o que pode dar errado, né? E pensar nessas formas flexíveis de resolver os problemas. E aí o Heldman ele vai falar, ele cria esse termo aí, administração de mudanças, que eu achei muito legal. E aí eu te pergunto, né? Caramba, eu planejei tudo, né? E por que ainda aparecem mudanças ao longo do meu projeto? Já que eu já fiz toda a análise de risco possível, já pensei num cronograma legal, no dinheiro legal, justo, e ainda vai aparecer mudanças. Pode acontecer isso. E aí eu coloco possíveis possibilidades, né? A mudança do prazo do recebimento de recursos, às vezes isso acontece muito em edital estatal, né, do governo, de não ter o dinheiro, então demora para você conseguir receber o recurso. E aí, se você pensa, eu só posso iniciar o meu cronograma com dinheiro na conta, esse dinheiro atrasa, e como é que você vai lidar com esses prazos? Que às vezes você quer fazer o evento lá no dia 20 de novembro, na Consciência Negra. E aí o dinheiro que você ia receber ele atrasa, você não pode iniciar. Então, pensar nessas questões, né? E as atividades, outra questão, as atividades podem ser feitas de maneira diferente ou combinando com outras formas mais eficazes, corte, readequação do orçamento. Integrantes importantes do seu projeto pode deixar sua equipe, né? Mas naquele exemplo que eu dei, eu fui excluído, então ela teve todo esse trabalho como produtora de modificar o cronograma, de modificar do zero praticamente o projeto, que era um projeto de oficina, né? E no meu caso foi a pandemia, foi a incubadora preta, que ela passou por esse processo de administrar as mudanças, né? Porque era um projeto para acontecer de maneira presencial na Universidade Federal de Berlândia. E aí eu tive que readequar totalmente para uma maneira como está utilizando hoje, virtual, por conta da pandemia e isolamento social, né? E aí, uma outra dica,
seja honesto ao explicar por que estão ocorrendo essas modificações do seu projeto. Ao esconder fatos e consequências, você corre o risco de perder a credibilidade junto à equipe de trabalho. Por isso, comunique a mudança, o motivo de sua ocorrência e o real impacto dela sobre o projeto. A palavra credibilidade é muito importante. Você sempre ter essa manutenção e análise de você, das suas atitudes, a partir dessa relação com a sua equipe, né? Porque quando você perde essa credibilidade dentro de um processo, né, no meio da fluência do seu projeto, você fica muito aberto, né, a qualquer tipo de sabotagem, aberto. Você perde a moral, né? Ser real, assim. Você perde o respeito que as pessoas tinham com você por conta de você não estar articulando seu projeto com os próprios profissionais contratados. Está escondendo, negligenciando, não comunicando, não criando formas flexíveis de resolver os problemas. Eu acho que depois dessa aula aqui vocês vão pensar muito bem se é o caminho que vocês querem percorrer, né? Como agentes culturais. E aí ele vai dar alguns mecanismos de controles que podem ou devem ser implementados. É aconselhável, segundo Menezes, a criação de regras gerais dentro dos âmbitos técnico, orçamentário e da programação. E ele vai falar que, no âmbito técnico, é importante que uma única pessoa controle os requisitos do projeto. Cada atividade seja controlada por uma pessoa. Isso quer dizer, uma pessoa o quê? Ter responsáveis que se comuniquem. Pensar nas equipes. O cara lá do cenário, o outro do figurino. Então, eles são responsáveis por essas áreas, né? E é uma única pessoa para conseguir centralizar esses outros nichos dentro do seu projeto, para você sentar e conversar e dialogar com todo mundo, sabe? A existência de uma auditoria constante, como forma de comparar o que foi planejado, o que está sendo feito, né? A teoria e a prática. Será que as duas estão tendo consonância? Todos os desvios devem ser discutidos com o gerente do projeto. Então, você tem que estar muito disponível e ter um psicológico muito tranquilo para resolver essas questões a qualquer momento. O produtor, agente cultural, tem um tempo dobrado do seu dia, 48 horas. Sempre fica pensando nisso. Às vezes você tem que resolver muitas coisas em pouco tempo. No âmbito orçamentário, cada responsável pela atividade deverá controlar o orçamento relativo a essa atividade, ação específica. Esses recursos alocados devem ser feitos de acordo com a realidade. Se devem distribuir de uma maneira justa, equitativa e que funcione, né? Que faça a máquina rodar. E toda a normalidade deve ser negociada com o gerente do projeto. Sei lá, você estudou pra caramba e ainda errou naquele item lá que era o figurino. E aí, dentro do processo criativo, que é uma coisa que eu não vou aprofundar aqui, né? A gente está falando da questão estrutural, mas, sei lá, dentro do processo criativo, você precisou de um tipo de tecido que ultrapassa o seu item lá que você deixou, né? O recurso que você destinou para essa área. E aí, o que você vai fazer? Você vai negociar com essa pessoa, com o figurinista, vai dizer não, vai tentar achar um outro tecido mais barato. Então, é essa figura, né? De tentar sempre estar negociando as coisas. No âmbito da programação, deverão ser atendidas as seguintes premissas. Os responsáveis pelas atividades deverão ser envolvidos, de forma que todos tenham acesso aos dados e à programação. E aí, cada projeto demanda de um tipo de política e formas, as plataformas que você vai utilizar
para criar esse ambiente acessível em relação a todas as informações do seu projeto. Todos os prazos devem ser realistas, factíveis, né? Você não pode deixar tão curto, nem tão longo, né? Tem que pensar realmente, analisando sua equipe, o jeito que eles trabalham, se aquele prazo do cronograma vai ser feito ok dentro do prazo, né? Isso também está sendo realista com esses prazos. E qualquer alteração deverá ser negociada com o gerente do projeto. Né? A figura do gerente do projeto é de suma importância, uma vez que essa função é que irá conduzir o processo. Dessa forma, suas atribuições, por serem inúmeras, né, você vai ficar igual um doido aí, deve ser compartilhada com outras pessoas que o ajudarão na tomada de decisão e no controle do projeto. Então, você tem que ter uma equipe que você confia, tem que ter uma equipe que você saiba que tem capacidades tecnológicas, comunicativas, de escrita, que aí você consegue distribuir essas demandas e conseguir participar efetivamente de todas as questões, que é e o que deve ser, né? Teoricamente. E o encerramento, né? Vou falar um pouco de pós-produção, eu já citei lá dentro do orçamento, aliás, dentro do cronograma, e aqui eu contemplo essa questão, que é um momento muito importante e de muita paciência, né? Que às vezes a gente finaliza seu espetáculo, a circulação, e é uma felicidade, depois existe uma preguiça, ou quer fazer tudo de um jeito muito rápido, desordenado, e acaba entregando o encerramento do seu projeto de uma maneira errada, que pode até te complicar com o patrocinador, né? Então, o encerramento é um momento de examinar todo o seu projeto e ter a consciência do que ocorreu de forma positiva e o que houve de negativo, né? Não é de cara que você vai fazer um projeto 100% de sucesso. E talvez você criar esses relatórios pessoais, pensar nesses controles que você teve, o monitoramento dos controles que você teve dentro do seu projeto, e no final você criar essa disposição, né, do que foi positivo, do que foi negativo, o que eu errei. Isso é legal para você pensar nos projetos futuros e dentro do planejamento dos projetos futuros, você analisar essa experiência e criar outras políticas, né, para você ter um sucesso maior, né? E é importante que a gente tenha os registros, né, para que a gente possa buscar essas informações do que houve, né, de como a gente agiu frente a cada evento. E aí, novamente, pense nos seus formatos, na maneira mais acessível de registrar e de acessar essas questões. E, como eu disse, o encerramento do projeto não deve ser feito de maneira apressada e desordenada. Tem que ter muita atenção às notas fiscais, os documentos de pagamento, para onde foi seu dinheiro, se os itens todos já estão contemplados, para que seja feito de uma maneira correta. E tem a figura do contador que vai auxiliar nisso, né? E aí, cada edital de captação exige formas, né, para você comprovar e encerrar o seu projeto. E mostrar, né, que realmente ele foi realizado. E aí você pode pensar no registro audiovisual, esse relatório final, que retrata todos os passo a passo do seu projeto, as notas fiscais de contratação de pessoa. Às vezes você pode contratar um profissional que emita a nota, né? Eu posso contratar um figurinista que ele seja microempreendedor e aí ele consegue emitir uma nota para mim. Então, já é uma maneira, além do contrato, além da transferência bancária, você consegue ter essa nota fiscal de uma maneira também jurídica legal, né? De você ter e comprovar para o seu patrocinador. E eu quero terminar com essa frase, que eu acho que fica muito evidente essa relação, que esse curso é uma receita de bolo, né?
está aprendendo todos os mecanismos. E o Heldman, ele ensina que, embora cada projeto exista para criar um produto, um serviço único, e dois projetos nunca sejam iguais, os processos, né, essa receita que você utilizou para gerenciar os projetos serão semelhantes e sempre haverá espaço para melhorias. Né? Então, a cada passo que você experiencia esse processo de ser agente cultural, você vai colhendo coisas positivas e deficiências que podem ser melhoradas a partir de hoje.